Olá, sejam bem-vindos ao Otossono Cast, o podcast da Otossono. Aqui vamos falar sobre a saúde do sono e seus diversos aspectos, focando especialmente na apneia obstrutiva do sono e seu tratamento através do CPAP. Fique conosco que durante essa temporada vamos trazer vários especialistas de diferentes áreas para a nossa bancada e desvendar os mistérios do sono, sempre salientando a importância do tratamento multidisciplinar. Para iniciar o nosso episódio piloto, vamos começar apresentando a Daniele Almeida, proprietária da Otossono. A Dani é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e o foco principal da sua atuação é a fisioterapia do sono. Olá, Dani, como vai? Olá, pessoal, tudo bom? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, como que surgiu esse interesse na saúde do sono e o que te levou a fundar a Autossono? Então, a minha formação inicial, né, é fisioterapeuta, sou formada já há alguns anos, e já nas primeiras cadeiras, né, da faculdade, eu sempre tive um interesse maior na fisioterapia respiratória e na fisioterapia cardiorrespiratória, que pega a parte cardíaca, né? Então, fui me apaixonando no decorrer da faculdade, e não é à toa que após isso optei por fazer essa pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória, onde ela engloba os dois temas, né? Então, fui fazendo alguns cursos, alguns congressos, lá na época da pós a gente tinha uma pinceladazinha assim da questão do sono, porque não era tão divulgado, tão publicado naquela época ainda. E depois, continuando nesses cursos e congressos, enfim, conheci outros colegas fisioterapeutas que já trabalhavam na área. Todo mundo falava que era muito bom, que era muito instigante, enfim, era uma área super nova, né, que nem ninguém conhecia tanto assim na parte da fisio. E daí, como eu estava com aquela vontade de mudar de área dentro da fisioterapia, foi ali que eu achei essa oportunidade. Então, comecei a estudar, fazer outros cursos já mais focados, né, na área do sono, e me apaixonei pela área do sono, né? Não é só a questão de auxiliar o paciente a dormir, mas como ela é importante para várias coisas dentro da questão da qualidade de vida nossa, né? E daí, nisso, juntando também, já comecei atendendo os pacientes na área do sono, veio a questão de querer empreender, de querer ter o meu próprio negócio. Daí, uni uma coisa com a outra, né? A questão da função da fisio nos atendimentos, e a Físio como uma empreendedora, tendo a loja onde eu vendo os equipamentos, as máscaras, enfim, tudo, e conseguimos unir tudo numa coisa só. Perfeito. E hoje a Autossono é um centro de diagnóstico e equipamento. Uhum, Então, falando que equipamentos, principalmente, né, como a gente falou aqui no início, o CPAP, a apneia do sono, então vamos uhum, começar do princípio aqui também, né? tá, O que é a apneia do sono, basicamente, e os sinais, assim, mais comuns que indicam esse distúrbio, assim, esse na pessoa? distúrbio. Então, a apneia do sono, né, ela é caracterizada por uma cessação dessa respiração de no mínimo por 15 segundos, e acontece durante o sono, né? Pode ser enquanto você está dormindo de manhã, de tarde ou de noite, enfim. Então, é no mínimo 15 segundos, mas tem pessoas que ficam até 40 segundos, um minuto e pouquinho. Então, quando você está dormindo, você está respirando, né? Obviamente, então tem essa cessação dessa respiração. Então, não entra ar no pulmão. Então, por isso que a gente chama de apneia. Então, geralmente, o paciente que tem esse quadro, né, que acontece essa apneia de sono, geralmente ele tem um quadro de cansaço muito excessivo, ele tem uma sonolência no decorrer do dia, tem pacientes que relatam que acordam engasgados, uma sensação tipo de agonia, de falta de ar no decorrer da noite. É um paciente que vai várias vezes fazer xixi de noite, né, 2, 3, 4, 5 vezes no banheiro. É um paciente que tem dor de cabeça matinal, tem vários e vários, né, os principais, assim, são esses. E isso falando, assim, alguns sintomas leves para o pessoal ficar atento, que de repente pode ter Uhum, esse distúrbio. Mas uhum, a longo prazo, como se cronifica, uhum. a apneia pode causar problemas bem mais sérios, né? Sim, então assim, quando a gente, não trata, né, ou opta por não tratar, ou tem o diagnóstico e não sabe, não faz esse tratamento, o principal prejudicado, digamos assim, dentre vários, é o coração, é a saúde cardíaca, né. Porque quando a gente está fazendo essa apneia do sono, a gente aumenta essa sobrecarga cardíaca, né, ele tem que fazer um trabalho maior para conseguir fazer o trabalho dele enquanto a gente está dormindo, né. Então a gente tem uma facilidade maior de ter um infarto, um AVC, uma arritmia cardíaca, uma fibrilação atrial, né? Em alguns casos, o paciente já é hipertenso, né? Já tem a pressão alta e não consegue controlar mais com medicamentos. Quando a gente vai ver, a causa primária, a causa principal tá lá, é a apneia do sono, tá? Uhum. Mas tem déficit de cognição, dificuldade na concentração, perda de memória e por aí vai indo.
Muitos distúrbios que podem vir através dele, né? Através dele, aham. E uma das questões também pode ser, um dos alertas é a questão do ronco, né? O pessoal acha que roncar é normal, né? Ah, Isso. eu dormi tão bem que eu cheguei a roncar, né? Sim. Mas não é bem assim, né? Não, ou eu ronquei porque hoje eu trabalhei muito, eu estava muito cansada, né. Então o que que acontece, gente, né, a questão do ronco, ela tem uma limitação parcial da entrada do ar no teu pulmão. Então quando ele faz aquele barulhinho característico do ronco, é como se ele estivesse dizendo para a pessoa que está do lado: "Ó, o ar não está entrando no pulmão dele", né, porque quando você está roncando, a língua ela faz aquele deslocamento, né, para frente, para trás, onde ela tranca a via aérea lá atrás, então o volume de ar que entra pelo teu nariz não chega ao total no teu pulmão. Então, ele tem essa limitação parcial da entrada, então já ocorre uma diminuição na oxigenação do teu sangue, entende? Uhum. Então, ali já começa algumas coisas, né? Pode acontecer, às vezes, do paciente só ter ronco e não ter apneia, que a gente chama também de ronco primário, mas também é um alerta, tem que cuidar, porque daqui a pouco aparecem outras coisas e a causa também vai estar ali no ronco. Tá. Antes da gente chegar na questão do tratamento, vamos falar do diagnóstico, então. Uhum. Para quem, assim, digamos, tem uma suspeita de apneia, sei que a gente já conhece aqui a história Sim. aqui da autossono, a gente sabe que Sim. muitas pessoas chegam ao autossono já querendo ter o diagnóstico ali, mas qual que é a maneira correta? Eu tenho uma suspeita de apneia, eu tenho que passar por um médico, fazer um diagnóstico, como que funciona isso? Então, por exemplo, tem várias pessoas, né, que entram em contato lá conosco. Eu quero, né, falar com a Daniele lá para ver como que vai ser meu tratamento. Então, o que que a gente faz? Primeiramente, a gente sempre orienta, né, e reforça que essa investigação, ela sempre vai iniciar no consultório do médico. Tá? A gente tem vários médicos parceiros, sempre indica eles, os laboratórios para realizar os exames também da mesma forma. Só que o que que acontece? No consultório, o médico vai fazer a avaliação dele, vai pedir alguns exames e vai fechar esse diagnóstico, né? Por exemplo, assim, fechou o diagnóstico para apneia do sono. E se o teu tratamento realmente for o caso com o CPAP, daí a gente vai iniciar o acompanhamento desde o início, tá? Porque daí o que que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar tempo e vai começar com o tratamento correto perante a indicação médica. Sim. Então, a partir do momento, tá, tenho o meu diagnóstico, então, de apneia, o meu médico falou que eu vou precisar usar, então, o CPAP. Então, agora eu vou para autossono. Como que é? Daí sim, né? Então, daí o paciente, ele tem várias opções, tá? Então, por exemplo, ele chega lá, meu Deus, e agora, né? Vou ter que comprar, não sei se eu vou gostar, não sei se eu vou me adaptar, será que vai dar certo, né? Porque o paciente chega lá com muitas dúvidas, ansioso, com medo, porque são coisas diferentes, ele entra num mundo à parte com muita informação, né? Ele já vem do médico com várias informações, chega lá comigo, a fisioterapeuta também enche de informação que eles ficam um pouco perdidos, assim, né? Então, assim, quando o paciente chega lá, ele tem opção, ou ele pode comprar, obviamente, né? Se ele quiser comprar primeiramente, ou se ele quiser alocar, ele pode alocar. Então, ele vai alugar esse aparelho num período de 15, 30 dias mais ou menos, mas independente da escolha, a gente já inicia esse tratamento. Vai fazer uma avaliação para ver qual a máscara, qual o modelo da máscara que vai ser o correto para ele, né? Porque várias coisas a gente tem que levar em consideração, né? Se ele realmente vai conseguir se adaptar ou não, no que ele vai ter dificuldade. Então, a gente tem que estar toda hora ali, monitorando, controlando, tirando as dúvidas, dando um apoio, porque o que eu acho que é legal do acompanhamento do físio, para ele ter a certeza com quem que ele pode contar, com quem que ele vai chamar, porque surgem dúvidas, às vezes, que não tem muito a ver com a adaptação, né? Mas é aquela dúvida que talvez, se não for retirada, não dar um suporte para aquele paciente, ele pode simplesmente largar e não usar mais. Sim. Né? Que a gente sabe que no início é um pouquinho difícil, né? Então, ele precisa muito desse apoio. Quando a gente mostra o relatório e vê os dados e vê que realmente deu certo, que o esforço deles valeu a pena, é muito gratificante. E assim, o que é então o CPAP, para a gente chegar depois nessas partes então de adaptação, né? Você falou aí que muita gente tem medo se vai se adaptar, fica um pouco assustado, Sim, porque vê aquela máscara ali, né? Então me Sim. explica um pouquinho o que é o CPAP e como ele funciona. Vai funcionar. Então, assim, o CPAP, então, ele é um equipamento médico, né? Ele é considerado perante a medicina um tratamento da apneia do sono de padrão ouro, né? Para vocês terem uma ideia. A eficácia dele é de 95%, tá? Então, realmente ele dá resultado. E ele é um aparelho onde a gente liga ele na luz, né? Ele é bivolt, ele não usa o oxigênio, né? Como todo mundo acha que ele vai usar o oxigênio, ele não usa, ele usa o ar ambiente que vai estar circulando
o ar dentro do quarto, né? Então, quando a gente liga, ele faz a pressurização desse ar ambiente e vai entrar daí dentro do nariz do paciente pela máscara que ele escolher para utilizar. Então, quando aquela pressão entra, né, dentro do nariz, é como se ela fosse, assim, abrindo o caminho, né, para o ar conseguir passar. Obrigando a respirar. Obrigando a respirar. Então, com a passagem do ar aberta, o volume de ar que entra vai conseguir passar nesse volume total, vai chegar lá nos pulmões, ele vai retornar e vai sair o gás carbônico. Então, ele vai manter aquela via aérea aberta com o volume de ar que vai passar ali totalmente. Então, fazendo isso, ele vai conseguir manter essa via aérea aberta e com isso o paciente não vai mais roncar e não vai fazer mais apneia de sono. E esse tratamento é bem importante, né? A pessoa, por exemplo, se ela não... Acho que a pessoa que é uma pessoa sozinha, assim, digamos, talvez ela demore até mais tempo para descobrir, né? Porque o parceiro, assim, às vezes que relata, né? Que presencia os momentos ali que o paciente se engasga ou que roncou demais e tudo mais. Mas é importante ter esse apoio também do parceiro, se for o caso, né? Que vai dormir ali com uma máscara do teu lado. Sim, então o que acontece? Desses pacientes, né, que dormem sozinhos, enfim, geralmente eles descobrem quando eles vão numa viagem de grupo. Ou, por exemplo, quando vai um grupo para pescar. Então, né, o amigo sempre fala, fulano, você roncou a noite inteira, não é normal, veja isso, né, enfim. Mas, assim, a questão do acompanhante, né, do familiar, seja a esposa, o esposo, a filha, o filho, é de suma importância para o tratamento. Porque eles precisam desse apoio da família. Entende? É como, tipo, tem a Dani, tem a Físio ali que vai nos auxiliar, que nós vamos ajudar, mas aquele que tá do ladinho ali de casa é importante, porque vai dar um reforço, vai dar apoio, às vezes tem dúvida para montar o aparelho, para colocar a máscara, para tirar, se realmente tá certo ou não tá, e o acompanhante faz toda a diferença, né? O apoio do familiar. E é um tratamento que a pessoa vai fazer constante, né? Então a gente fala assim, que existem vários estudos, tem várias coisas que ainda estão em pesquisa, né? Tem coisa no laboratório que está sendo testada ainda. Eu acredito que num futuro não muito distante alguma coisa nova ainda vai surgir, vai aparecer. Mas por enquanto o uso do CPAP a gente fala que ele é de uso paliativo. O que é isso? Ele funciona, mas somente quando você estiver utilizando ele, né? Por exemplo, você usou uma semana bem certinho, todas as noites, e daí tá tudo bem, recuperou o sono, né? Tô me sentindo super bem, descansado. Fiquei uns 10, 15 dias sem utilizar, vai voltar toda aquela sensação de cansaço. Então, por isso que a gente fala da questão do paliativo. Funciona sim, mas quando você tá utilizando. É que nem ir pra academia, né? Que nem ir pra academia. Funciona enquanto você tá indo lá. Não basta só lá. pagar mensalidade. Sim. E a questão do teu papel também como fisioterapeuta do sono, não só em tudo isso, né, que você já faz da questão do auxílio para a pessoa se adaptar, mas a partir do momento que ela está usando, existem relatórios que você tem que tirar do equipamento para ver como que está fazendo, se isso está funcionando, como que está sendo o sono da pessoa, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, assim, é a questão daquela, por exemplo, comprei o meu aparelho, né? Seja na internet ou de outra loja, enfim, precisa de acompanhamento ou não? Então, esse acompanhamento, sim, que ele faz toda a diferença. Por quê? Quando o paciente compra que ele não tem o acompanhamento, a chance dele descartar, de não utilizar mais o CPAP é muito grande por dúvidas ou por desconforto, tá? Quando a gente faz o acompanhamento, a gente fica monitorando, controlando através desses relatórios, que vai depender da marca, do tipo do CPAP. Tem uns que são por cartão de memória, tem outros que a gente tem um aplicativo, a gente instala no próprio celular do paciente, tem outros que eu consigo acompanhar pelo meu computador, então eu sei se o paciente está utilizando ou não, eu sei se preciso aumentar ou ajustar algum parâmetro do aparelho, eu sei quando ele está abrindo a boca, eu ligo e mando mensagem para ele, seu fulaninho, aperta a tua máscara um pouquinho mais, me conta como que tu tá dormindo de lado, tá de barriga para cima, e daí a gente vai fazendo esse monitoramento, essa conversa com o paciente. Então, é muito importante, claro que cada paciente é diferente, né, então esse acompanhamento muda, né, conforme o paciente, conforme a rotina dele, mas é para fazer com que ele permaneça utilizando e não largue o tratamento no meio do caminho. E quais são os maiores benefícios que os teus pacientes, assim, te relatam com esse uso contínuo, assim, quando o tratamento já tá bem encaminhado? Bem encaminhado. Então, assim, a grande maioria, a primeira coisa, acordei muito bem.
acordei descansado como nunca havia antes, Isso né? não tem preço. Dani, eu sabia que eu dormia mal, mas eu não tinha certeza que era muito mal, por exemplo, né? Eu não tenho mais sonolência durante o dia, eu não tenho mais dor de cabeça, mudou o meu humor, né? Comecei até a fazer atividade física por causa da disposição, né? E outra coisa que é bem interessante de a gente salientar aqui, a questão da saúde e do relacionamento, tá? Porque assim, né, no casal, quando um deles, né, seja o homem ou a mulher, tem o diagnóstico de apneia e de ronco, o parceiro também do lado não vai estar dormindo legal, né? Às vezes não dorme porque fica preocupado, acha que pode acontecer alguma coisa no decorrer da noite, então os dois dormem mal. A partir do momento que o paciente faz o uso do CPAP, começa o tratamento começa a dar resultado, os dois voltam a dormir melhor. É uma graça que eles falam muito, né, no consultório: Dani, tô bem, tô ótimo, assim, mas tem mais uma coisinha que eu tenho pra te falar. Salvou meu casamento. Olha só. Né? Voltei a dormir de novo com a minha esposa ou com o meu esposo, né? Porque nós estávamos dormindo em quartos separados. E daí, assim, é muito legal, sabe, de ver isso, tipo, toda essa diferença, né? Porque no início, quando eles chegam, parece que eu falo uma coisa que não vai acontecer, como você diz, tá, vamos ver o que vai acontecer, se realmente é isso que tu vai falar, né? E depois, quando eles conseguem ver que realmente melhorou várias coisas, assim, é muito legal. E isso não é uma coisa só dos teus pacientes, né? Porque existe uma pesquisa que revelou que a terceira maior causa de divórcio no mundo é o ronco, né? É o ronco, porque aí que tá, né? O casal já dorme em quartos separados. Vai perdendo a intimidade, Vai né? perdendo a intimidade, né? Quando você não dorme bem, altera muito o humor. Sim. Né? Daí começam as brigas, as discussões e tudo na hora de dormir. Daí chega de noite, todo mundo quer deitar e dormir, né? Tá cansado, Sim. né? Tem suas atividades para fazer ali no decorrer do dia. E você sabe que tem que dormir, tem que acordar cedo para começar, né? Mas depois que volta, é muito legal, assim, quando o casal já se reúne de novo. Teve uma vez ali também que a esposa, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Ela achava que o marido estava depressivo ou que ele não gostava, não amava mais ela. Eu disse, não, mas por quê? Daí que ela foi entender. Não tem como ele querer sair, porque ele só vai querer dormir, ele tá cansado. Daí ela dizia, mas ele não senta nem mais pra tomar um chimarrão comigo, por exemplo, né? Uma coisinha. Sim. Porque ele quer dormir, ele tá cansado. Dorme em qualquer lugar, né? Dorme em qualquer lugar. Ela não tinha essa percepção. Daí depois que foi feito o diagnóstico, ela acompanhou ele do início ao final. Daí depois ela conseguiu entender o que estava acontecendo. E depois ela me falou, agora tá tudo normal de novo, sabe? Ah, que bom, legal. que legal. Esse é o tipo de relato que daí você fala assim, não, viu? Exatamente. Além da saúde física do organismo, a saúde emocional também, né? Faz toda a diferença. Sim. A questão, então, também falando o que se chama da ergonomia do sono. Que é a parte que também é importante, né, para um sono de qualidade. Sim. Você descobrir qual que é o teu travesseiro ideal, isso é bem importante. Não só para pessoas que têm, né, faz uso do CPAP, apneia, mas principalmente também para as pessoas que fazem uso, porque realmente você vai dormir com uma máscara, tem a traqueia, né, tem aquele tubo ali. Mangueirinha. Como que você faz para conseguir um travesseiro adequado? Então assim, o que acontece? A ergonomia, ela vai estudar a relação do homem, né, do paciente, o homem, da mulher, enfim, com o ambiente do sono, tá? Então, seria a questão da luminosidade do quarto, né? Tem pessoas que não gostam de nada de luz, tem pessoas que gostam, enfim. Mas, principalmente, a questão do colchão e do travesseiro. O colchão, claro que tem que ser um colchão que seja ortopédico, que seja anatômico, mas vai depender muito do gosto da pessoa. Claro que não pode ser um colchão mole demais e nem duro demais, né? Então, só que quando é o casal, tem que ser os dois entrar num consenso ali, tá? Aí que é o problema, se um gosta de dormir numa tábua e o outro prefere uma pluma. Daí a gente tem que encontrar um intermediário que consiga ficar bom para os dois, né? Mas a questão do travesseiro, para paciente que usa CPAP, para quem não usa CPAP, ela é primordial. Porque às vezes um travesseiro errado, você vai acordar com dor de cabeça, com dor nos ombros ou até na própria coluna, né? Então a gente faz tipo uma medição que vai mais ou menos da orelha até o ombro ali, tem que ver se esse paciente dorme mais de lado, né? Se é um paciente que dorme mais de barriga para cima ou mais de barriga para baixo, então tudo essas coisas interferem também, tá? Mas a gente sempre tem que fazer uma avaliação para ver o que vai ficar melhor para esse paciente. Mas faz toda a diferença, só que também não é só na questão do quarto em si.
também entra a questão da higiene do sono, tá? Que a gente, tipo assim, aquela coisa, ai, de novo a higiene do sono, mas se ela é bem praticada, ela dá resultado, né? Tentar evitar consumo de cafeína, que seria café, chimarrão, chocolate, né, que também tem a cafeína, chás, por exemplo, de saquinho, que nem eu falo, chá de morango, chá de pêssego, porque esses chás também contêm cafeína, tentar desligar o telefone 1 hora antes, né, fazer alguma atividade que seja um pouco mais relaxante perto da hora de dormir, né, se tiver em casa a possibilidade de deixar uma luz mais baixinha, né, uma mais amarela, não tão branca, assim, que vai despertar de vez. Vá se preparando para o sono. Vai se preparando, só que essa higiene do sono, ela não inicia só quando chega à noite. Ela inicia, que nem eu brinco, quando a gente levanta da cama e bota o pé no chão. Ali já começa, né? Os hábitos que a gente tem no decorrer do dia, se a gente faz uma atividade física ou não, se a gente cuida da nossa cabeça, né? Da saúde mental, seja lendo um livro, fazendo uma aula de yoga ou até uma outra atividade, porque a gente também tem que ter um lazer. A gente tem que ter um hobby também, né? Que a gente gosta de fazer e vai lá por prazer. Que faz muito bem também para nossa saúde mental e acaba ajudando tudo lá no final da noite, na hora de dormir. Sim, a vida não é só produzir. Não. Bem, Dani, a gente teria ainda muito assunto para conversar, com toda certeza, mas isso que eu acho muito legal de você estar começando esse podcast, de estarmos começando esse podcast, porque a gente que acompanha as redes sociais da Autossono, né, tem muita informação bacana, inclusive até não só dicas do próprio CPAP, tratamento, doença, mas dicas básicas. Por exemplo, esses dias, né, que foi postado que a pessoa que tem o CPAP precisa viajar. Né? Que vai a maletinha, a maleta de mão, que, né, que você esclareceu, né, que não faz parte da sua bagagem de mão, por lei, você pode levar. Você pode levar. Então, são todas coisas assim que vai trazer ainda mais informação dentro dessa plataforma. Então, com certeza, uma conversa muito esclarecedora. Então, vai ser bem legal, né? A proposta é isso, a gente conseguir levar mais informações para os nossos pacientes, para o público em geral também da mesma forma, porque ela é uma doença que ela é muito abrangente, né, seja dentro do nosso país, e como no mundo, como no geral, só que às vezes tem pacientes ainda que não sabem, que essa informação não chega, né? Agora a gente pode contar com todas as plataformas, né? A gente tem vários e vários locais que podem ter essa informação, mas mesmo assim o pessoal não conhece ainda. Então a intenção é essa, passar informação para todo mundo. Perfeito. E deixamos também o convite, então, para o pessoal continuar a acompanhar aqui o podcast da Autossono e também para seguir a Autossono no Instagram através do @AutossonoCCO. Deixe as suas perguntas para a Daniele, lá ela sempre vai ter todas as informações e dicas sobre a apneia do sono e uso do CPAP, vai poder responder sempre tudo. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço.